Shabbat Shalom. Podem sentar, fica à vontade. Estamos hoje na Parashá de número 37 e o nome dela é Envia. Abra sua Bíblia, lá no livro de Números, nós vamos fazer algumas leituras. Sábado é dia de descanso, amados. Você já entrou no sábado? Então descansa no Senhor, amém? Estamos aqui recebendo sábado, então vamos descansar, que o Senhor Ele tem cuidado de nós. Essa porção, ela compreende o capítulo de número 13 e vai até o capítulo 15, versículo 41. E o tema que eu coloquei para aquilo que Deus tem trabalhado no meu coração durante esses dias, a respeito do que eu quero falar, é o seguinte: é preciso se esforçar. A primeira leitura que nós vamos ler está bem no comecinho lá do capítulo 13 mesmo. Amém? O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, que dou ao povo de Israel. De cada tribo ancestral, envie alguém que seja líder da tribo. Moisés enviou-os do deserto de Parã, como Adonai lhe tinha ordenado. Todos eles eram homens da liderança dentre o povo. Amém? Até aqui por enquanto. Como eu disse para vocês, o nome da porção é Envia. E a gente, pelo iniciozinho aqui, você percebe que o Senhor, Ele permite que Moisés envie algumas pessoas para poder, literalmente, observar a terra de Canaã. Mas é muito... O fato da gente estudar a palavra, da gente estar sempre buscando, o fato daqui na nossa igreja a gente estar todo ano fazendo esse calendário, né, de Gênesis a Deuteronômio, retornando novamente, Deus ele vai trazendo para nós alguns detalhes, alguns conhecimentos que você não pode deixar quando você passa novamente como uma porção como essa. Porque, a princípio, da forma como está escrito, você pode imaginar que Moisés quis enviar homens porque ele pensou nisso e decidiu separar dentre as 12 tribos de Israel, 12 pessoas de confiança, 12 líderes. Mas se nós fizermos uma busca, como eu disse, lá no livro de Deuteronômio, você não precisa abrir. O Senhor, Ele lembra para eles assim: olha, vocês se chegaram a mim e me disseram, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir. Isso está lá no capítulo 1, no trecho dos versículos entre o 20 e o 22. Então, quando hoje ainda na porção de número 37, nós vemos Moisés enviar as pessoas, Moisés ele estava atendendo a um pedido ali do povo. Ele estava atendendo algo que os filhos de Israel chegaram e pediram. E eu quero fazer um breve histórico, né, com vocês a respeito do povo de Israel, e a gente vai voltar lá em Abraão. Vocês se lembram que quando o Senhor ele virou para Abraão ele estava estabelecido lá em Ur dos Caldeus, ele estava lá, ele tinha sua família, ele tinha os seus bens, ele tinha pessoas ali, ele tinha propriedades, né? A família dele estava lá, e o Senhor chegou para ele e falou: saia da tua terra e da tua parentela. Ou seja, ele falou: você sai da sua propriedade, dos bens que você tem, e saia do meio da sua família também, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que isso está lá no livro de Gênesis:
O Senhor pegou Abraão, Abraão pegou Sara, levou Ló, seu sobrinho, e tudo que ele tinha ali que ele pôde carregar, ele carregou. E ele saiu. E a primeira coisa que eu quero que você grave nessa noite é o seguinte: Abraão saiu, ele se moveu. Ele ouviu a voz do Senhor, ele teve uma experiência com Deus, Deus falou para ele fazer algo, ele saiu. E ele teve que fazer vários esforços ali. Com certeza ele deixou coisas para trás, porque, por exemplo, no mínimo terra você não carrega. Ou ele vendeu, ou ele deixou para a própria família dele que ainda estaria ali. Ele teve que projetar novamente a vida dele, ele teve que parar e pensar o que eu levo, o que fica e como é que vai ser daqui para frente. Mas ele creu e dali ele se moveu, ele saiu realmente. E ele chegou à terra de Canaã. Ele chegou mesmo, ele morou lá na terra de Canaã por algum tempo. Abraão não somente ouviu sobre a palavra, mas ele também esteve no local onde o Senhor falou que daria, onde ele falou: vou te levar daqui, mas onde eu vou te levar? O local onde você vai ser estabelecido, né? Através da sua descendência. Lá você vai se multiplicar. E naquela época a Sara ainda era estéril, né? A gente sabe disso. Então vocês imaginem um homem olhando a circunstância dele. Ele já tinha uma estabilidade. Ele já sabia que a mulher dele não podia ter filhos. Mas contra as circunstâncias, contra o que ele podia ver, ele saiu. E ele foi. E mais à frente, o tempo passa. Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, quem vai receber agora uma palavra do Senhor é Moisés. Lá no capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para o Senhor. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Passam-se gerações, chegamos em Moisés. Deus levanta Moisés, Deus tira Moisés lá de onde ele estava morando agora, porque nós sabemos que Moisés morou no Egito um tempo. Ele foi criado dentro do palácio, mas um dia ele foi embora. Moisés se casou, Moisés se estabeleceu. A condição dele, fisicamente falando, no momento em que ele teve uma experiência com Deus, era a mesma de Abraão. Ele também já tinha constituído família, ele também já tinha bens, ele era um pastor de ovelhas, ele estava ali naquela terra, mas através do trabalho dele, Deus já tinha abençoado ele. Ele tinha chegado ali de mãos vazias, mas ele já não estava mais de mãos vazias. Mas quando Moisés recebeu essa palavra, ele também se moveu, ele também obedeceu. E novamente contra tudo aquilo que ele via como estabilidade, como... aqui eu estou tranquilo, ele ouviu aquela voz e ele entendeu o que estava para acontecer e ele também se moveu, ele se dispôs a ir. Tanto Abraão quanto Moisés creram na palavra do Senhor, quanto aonde eles haviam de chegar. Porque Abraão ele saiu, Moisés fez a mesma coisa. Moisés estava crendo na palavra do Eterno, ele estava guiando o povo para lá. Se você pegar aqui, a partir do momento em que eles saíram do Egito, Moisés estava guiando o povo para Canaã, não estava? Nós temos estudado aqui sobre isso. Moisés também estava se movendo, fazendo esforços, passando por mudanças, correndo atrás, conforme Deus havia mandado. Mas, como eu mostrei para vocês aqui, em Deuteronômio, Deus mostra claramente que o pedido não partiu de Moisés para Deus. O pedido partiu do povo, Moisés falou com o Senhor e o Senhor permitiu.
A verdade é essa, ele liberou, tudo bem. Vocês podem levar pessoas lá para espiar a terra de Canaã, mas vai ser como eu estou falando. E esse primeiro textozinho que nós lemos da porção, ele diz o seguinte, que Moisés chegou lá e de cada tribo ele separou, não foram pessoas inexperientes, não foram aqueles que acabaram de chegar, não, ele separou líderes, pessoas experientes. E essas pessoas é que foram lá. Aqui você vai ver na sequência do capítulo 13 que Deus ele mostra o nome de cada um que deveria ser separado para montar aquela equipe, né? Nós geralmente chamamos de espiões, né? Os 12 espias que estariam indo ali para a terra. E assim o Senhor liberou. Vocês podem ir, vocês querem ir lá olhar? Tá bom. A história deles era a seguinte, não, a gente quer ir lá dar uma olhada para ver como é que é a terra. Só que tudo a gente tem que, como eu disse para vocês, a gente tem que ir estudando a palavra do Senhor e buscando o Senhor, buscando o Senhor. E aí? É só olhar mesmo? Vamos ver. O povo de Israel tinha dúvidas. A verdade é essa. Eles tinham dúvidas a respeito daquilo que o Senhor havia prometido. Assim como nós às vezes também nos pegamos com dúvidas em relação às coisas que Deus fala para nós e falhamos na nossa fé. A gente tem que sempre se lembrar que a palavra que o Senhor deixou para nós, ela relata a história daquele povo ao qual o Senhor escolheu, mas ela também serve para nós como exemplo e testemunho. E quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente nunca vai poder se achar melhor do que eles em nenhuma atitude, porque nós somos falhos, igualzinho eles foram lá. A verdade é essa. Mas como o Senhor separou Israel, então a história desse povo ficou registrada para que a gente tenha a sabedoria de estudar aquilo ali e isso aqui eu já vi que não funciona, eu não faço. Isso aqui eu já vi que funciona, então eu vou fazer também. Porque na própria palavra você vê Deus corrigindo, mas o Senhor também, Ele fala quando as pessoas estão indo pelo caminho correto e Ele abençoa aquelas pessoas. A palavra ela não tem somente juízo, ela também tem bênção. O Senhor Ele fala... Quando aquela pessoa alegra ele, chama aquela pessoa de servo, de serva, fala que eles são benditos. Mas há exortação, porque é na exortação também que a gente cresce. É na correção também que a gente cresce. Desde que os tirou do Egito, da escravidão em que o povo se encontrava, parece que todos os feitos que o Senhor havia operado haviam se tornado inválidos ou muito simples. Mediante a cada dificuldade que o povo passava, assim como muitos de nós, Israel primeiro murmurava e depois sofria o peso da própria murmuração. Orar e buscar solução em Deus parece muitas das vezes para nós a última solução, quando deveria ser a primeira. Durante aquele período que estavam caminhando pelo deserto, o Senhor já havia dado muitas instruções a respeito de como deveriam conduzir as suas vidas, para agradá-lo, para testemunhar de quem eles eram e fossem bem-sucedidos. Não era por falta de instrução ou de experiência que o povo de Israel se comportava daquela maneira. E também nós. Eu entendo que, assim, dos mais orientados aos menos, daqueles que se empenham profundamente em estudar a palavra do Senhor, até aqueles que talvez por uma falta de oportunidade, tenham um pouco de informação sobre a palavra de Deus, mas creem que Jesus é o Senhor, que Ele morreu por nós. O Espírito Santo, Ele coloca em nós um temor. Nós sabemos o que nós fazemos e o que está certo e o que não está. E ninguém pode relatar pessoas ou uma nação que tenha passado experiências tão poderosas como o povo de Israel. Eles haviam saído do Egito de uma forma sobrenatural. A forma como Deus protegeu aquele povo dentro do Egito, conforme Ele mandava as pragas sobre os egípcios,
foi sobrenatural. Experiência com Deus eles tinham de sobra. A forma como eles atravessaram aquele mar foi sobrenatural. Hoje você pode falar com uma pessoa que não crê, que não conhece Jesus, se você falar Israel, Faraó, Mar Vermelho, a pessoa é capaz de contar a história melhor do que você. Porque é realmente uma coisa muito impactante. É uma coisa assim que não tem como, foi muito sobrenatural. E o Senhor estava caminhando com eles ali no deserto, caminhando mesmo. O povo saiu, mas não saiu sozinho, o Senhor saiu com eles. Deus colocou Moisés à frente do povo, colocou o que Deus recebeu, Deus colocou em Moisés, foi seu próprio Espírito para guiar aquela nação. E ele estava fazendo isso. Mas nós, no geral, somos assim. Mediante as dificuldades, às vezes, que se apresentam, nós começamos a anular as coisas que Deus faz. Infelizmente. Nós esquecemos das nossas experiências, porque você também, eu tenho certeza, já teve experiências tremendas com Deus. Talvez foi um momento seu com Deus, um mover de Deus na sua vida, um quebrantamento que você sentiu da presença do Espírito Santo, levando você a se constranger diante de algo ou de alguém. Talvez seja uma cura, talvez seja uma libertação que você já passou, já presenciou, de pessoas que você conhece e até mesmo de quem você não conhece. Então, experiências com o Senhor, todos nós temos. Das maiores às menores. E nós somos assim, como o povo de Israel também. Às vezes nós começamos o Senhor fala para nós assim: olha, eu tenho uma coisa para fazer com você. E eu vou fazer. E Deus é tão bom que às vezes Ele dá até detalhe para nós. Porque quando Deus falou aqui, e eu li com vocês os textos anteriores, Ele falou: olha, eu vou levar vocês para um lugar. Esse lugar, ele mana leite e mel. A expressão manar leite e mel, ela se relaciona à fartura. Então, naturalmente, Deus estava levando aquele lugar, tirando eles daquele lugar de fome, né, de limitação, de necessidade, que era o Egito, ia chegar com eles num local totalmente diferente. No meio da dor, da escravidão que eles viviam, Deus falou para eles que ia levar eles para aquela expressão que a gente usa assim, uma pintura, um oásis. Só que não é um oásis, por quê? Porque Deus, Ele faz aquilo que Ele fala. Era realmente para já deixar Israel sabendo: olha, eu vou fazer isso, e eu já estou falando para vocês que eu vou fazer. Lá tem isso aqui. Mas Ele não deixou de falar que lá também não estava vazio. Toda vez que a promessa é repetida na palavra, você pode procurar. E lá vai estar falando: olha, eu vou levar vocês para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. Deus não ocultou de Israel que aquela terra já era povoada. Porque Ele avisou: olha, tem isso aqui que vocês vão desfrutar, mas também tem gente lá. Aquelas pessoas que estavam lá iam passar pelo juízo do Senhor, por causa de coisas que aquelas nações tinham feito terríveis contra Deus. Mas era Deus que falava que ia levá-los, não era outra pessoa. Então, quando Deus fala para você que vai fazer algo para você, que tem uma coisa para derramar sobre a sua vida, e Ele te dá até detalhes, Ele sabe muito bem o que está lá naquele lugar. Ele sabe muito bem o caminho que você vai trilhar. E a verdade é o seguinte, que o povo se acostumou a ficar no deserto. Não no deserto que a gente fala, assim, aquele lugar de limitação, no sentido assim, que eles estavam lá sofrendo, que realmente era o lugar onde que só Deus mesmo para mover. Não, eles se acostumaram a ficar no deserto no sentido assim: eu monto hoje a minha tenda aqui, amanhã a nuvem se move, eu vou atrás da nuvem, mas eu monto lá de novo. Quando eu falo, Deus vai e dá o maná.
Eu reclamei, Deus foi, mandou a carne. O povo se acostumou. No final das contas, gente, eles se moviam de acordo com o que a nuvem determinava. Porque era assim, a nuvem do Senhor se acampava, o povo ficava. A nuvem se movia, o Senhor ia à frente deles, parava, eles iam, se moviam. E o Senhor providenciava para eles o alimento. O Senhor, a palavra diz que a roupa deles crescia no corpo. Eu creio nisso. A roupa deles crescia, as gerações foram aumentando ali e a roupa foi crescendo. Agora, chegou em Canaã, não tinha gente lá? Tinha gente lá. Já tinha gente que morava lá. Tinha fartura. Eles, a verdade, e o que Deus trouxe para mim essa semana, é que o povo não queria fazer esforço. Vamos lembrar de uma coisa. Lá atrás, quando eles foram tirados de dentro do Egito, eles saíram pobres? Eles levaram o que do Egito? O que o Senhor mandou que os egípcios dessem para eles? E armas. Ouro, riqueza e armas. Gente, para que serve a arma? Para que serve a arma? Para guerrear. Então, hoje, é a mesma coisa conosco. O Senhor fala para nós uma palavra, Ele fala que vai fazer. Mas você não vai sentar, se acomodar, fazer o básico. Não, você tem que guerrear. E a verdade dessa porção, se você ler ela todinha, é que você vai chegar ao ponto em que os espias foram. Chegando lá, o que aconteceu? A maioria deles voltou. Olha só, gente, olha a miséria. Eles trouxeram cachos de frutas maiores do que eles. Eles viram o milagre, vocês estão entendendo? Deus falou, mana, leite e mel, lá tem fartura. Eles viram o milagre, mas eles viram os homens também. Eles viram as fortalezas, as construções, porque eram cidades edificadas. Pessoas moravam ali há muito tempo, já tinha toda uma estrutura. E aqueles homens lá eram grandes. Agora, quem fez os anaquins, os gigantes, foi Satanás ou foi Deus? Quem fez Golias, aquele filisteu? Foi Satanás ou foi Deus? Então, será que esse Deus não dava conta desses gigantes? Eles tiveram é como a gente tem quando você sente a presença de Deus e de forma sobrenatural. Eles tiveram um vislumbre da glória. Eles tiveram um vislumbre do milagre. Eles carregaram. Vocês acham que eles só carregaram? Eles chegaram lá e comeram um pouquinho também, né? Eles iam sair de lá só carregando peso? Acho que eles iam pegar, peraí, deixa eu ver se aqui é bom. E eles carregaram o milagre. Mas eles viram gigantes. Eles viram as fortalezas. Quando eles voltaram, o relato foi terrível. Eles chegaram para o povo, e o povo de Israel também viu o milagre, porque aquelas frutas foi de lá. Foi necessário uma vara para carregar as frutas, porque um homem só não dava conta. Mas eles preferiram olhar para a dificuldade. Eles não quiseram olhar para o início da promessa se cumprindo. Porque nós temos dificuldades. Todos nós aqui passamos dificuldades. Mas nós precisamos de olhar para os detalhes que começam a se manifestar, para o início do milagre sendo operado sobre a nossa vida. Nós precisamos de pedir ao Senhor olhos espirituais, porque não veio da forma que você queria, da cor que você queria, do jeito que você desenhou. Veio um pouco diferente, já começou a chegar, não presta? Não, já começou a chegar. Eles já começaram a viver aquilo ali. E o erro deles foi em mandar as pessoas irem lá. Eles não creram. Já foi o primeiro indício de falta de fé e desobediência mesmo. Só que quando eles foram,
Havia 12, né? Eu falei para vocês, um representante de cada tribo. Haviam 12. Quando eles trouxeram o relato, 10 se levantaram. Se levantaram e como eram 10, né? Porque 10 é muito mais do que 2, né? 2 é menos, bem menos. 2 é a quinta parte de 10, é uma coisinha pequena mesmo. É igualzinho ali à rua aqui em Juiz de Fora, por enquanto. É uma pequena igreja, mas está aqui. 10 falaram, murmuraram, reclamaram, queriam morrer, colocou todo mundo em desespero, porque 3 milhões de pessoas saíram do Egito. E aquelas pessoas choraram alto, murmuraram contra Deus, porque primeiro elas preferiram ver aquilo que era difícil. Elas não quiseram ver a bênção, elas não conseguiam ver o vislumbre, assim, enxergar aquele vislumbre de que ia acontecer mesmo. Já tinha ali pistas. Mas, dentro daqueles 12, tinham 2 que não foram iguais aos outros. Tinha 2 que eles, remando contra a corrente, apesar de 10, porque se 10 pegasse aqueles 2, de paulada já era, morria. Do jeito que eles estavam, do jeito que eles falavam, imagina vocês, 10 homens falando contra e 2 querendo falar diferente. Porque quando eles chegaram, eles trouxeram um relato ruim, mas logo se levanta um e fala, olha, a terra é aquela mesmo, Deus falou e é aquilo mesmo. Nós vamos lá e nós vamos fazer. Porque era essa mesma palavra que Moisés tinha no coração dele, tanto que Moisés estava indo. Moisés não pegou aquele povo sob a direção de Deus, tirou do Egito, atravessou o Mar Vermelho e falou, ó, partiu Israel, vocês vão para lá, eu vou para cá. Não, ele continuou à frente daquele povo, porque ele cria naquilo que Deus falou que ia fazer, mesmo ele ainda não enxergando. Moisés estava pronto para ir. E quando eles, no meio de toda aquela confusão, Caleb e Josué se levantam para falar justamente o contrário, falam, não, o negócio lá é bom, realmente, tem gigante sim, mas é na força do Senhor. É na força do Senhor que nós vamos e nós vamos conquistar aquele lugar. E o Senhor iria usar as armas, ia. E usar aquelas armas para guerrear. Porque luta na Bíblia, ela existe para isso. Inclusive, amados, a origem da luta é essa, é para a guerra. Então, por favor, não põe seu filho para fazer luta não, para praticar a luta não. Porque incentiva nele uma violência, uma agressividade. Observe isso nas pessoas que praticam a luta, mesmo que seja por esporte, porque tem um tal de esporte. Não, mas a gente só faz os movimentos. Mas uma coisa que tem origem pagã, ela não fica santificada porque hoje não luta mais. Então, assim, se eu sei que a luta ela foi permitida por Deus com o objetivo de guerra, eu não vou me meter nisso. Eu não quero que em mim ou quem está comigo, a minha família, tenha um instinto de guerra contra as pessoas, porque nós estamos aqui guerreando contra Satanás. Mas revólver, luva de boxe, lutar karatê e todas essas outras lutas que tem por aí contra Satanás. Uma pessoa quando está endemoniada, ela bate em 10. É mentira? Estou falando mentira? Então, essa luta que tem aí fora contra Satanás, ela não resolve de nada. Mas essa a qual a palavra tem nos ensinado, que é aquela de crer e obedecer e de persistir, essa faz diferença no inferno. Essa esvazia o inferno. É essa a luta que nós precisamos de combater hoje. Então, quando aquele povo ficou desesperado e aqueles homens começaram a falar, não, vamos sim, vamos crer que Deus vai tomar nossa frente. Nós vimos ali a diferença. Esses 2 homens, eles não somente, quando o Senhor veio com juízo, porque houve juízo sobre essa rebeldia, porque a atitude desses homens foi rebeldia contra o Senhor. A palavra de Deus fala lá em 1 Samuel que a rebeldia,
ela é como o pecado de feitiçaria. Ela se compara à idolatria. Deus, ele não se agrada do rebelde. E o rebelde é aquele que vai contra aquilo que alguém determinou. E nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Eles estavam completamente fora daquilo que Deus estava determinando para aquele povo. De realmente, olha o trajeto que eles já andaram. Olha tudo que eles já ouviram. Olha como que Deus falou, sede santos como eu sou santo. Obedeço meus mandamentos, as minhas instruções, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ser bem-sucedidos, vocês estão me agradando, vocês vão se parecer comigo. E nesse momento ali, gente, estava ali, ó. Estava perto. Estava perto. Se você pegar um mapa, estudar o caminho da saída do Egito até Jericó, que foi depois a primeira cidade que eles entraram, você vai ver que o caminho era pequeno, aquilo ali não era para durar 40 anos, não, nunca. Mas por conta dessa rebeldia, por conta de todo esse mal que foi acometido a respeito de Israel contra Deus, foi o Senhor mesmo que falou que aquela geração padeceria pelo deserto. Aqueles homens ali, aqueles pais, eles não entrariam, os filhos deles, que eles disseram que seriam consumidos, que seriam mortos, que seriam levados como escravos por aquelas nações que estavam lá em Canaã, eram eles que Deus falou que ia levar. E assim aconteceu. Mas Josué e Caleb, eles foram preservados. Josué e Caleb se posicionaram de forma diferenciada. E aqui eu quero falar com você, Eliahu, que apesar de lá fora ter 10 guerreando contra você, dizendo que lei não está com nada, que mandamento já era, que essa história agora é coisa do passado, porque Jesus pegou a lei e pregou na cruz. Seja você Josué, seja você Caleb, continue obedecendo. Porque eles entraram naquela terra. Josué, inclusive, ele foi depois levantado como substituto de Moisés. Foi ele, depois de Moisés, a guiar o povo a chegar lá em Canaã. Então, Deus tem para cada um e cada uma de nós aqui nessa congregação uma medida de excelência para você ser obediente, para você crer e para você continuar lutando. Ele tem. As armas ele também já te deu. Quando ele te libertou, ele te deu as armas. E ele tem te enriquecido. Ele tem derramado sobre você uma unção maravilhosa. E ela chama o seguinte: você pode ser uma bênção aqui nessa terra. Essa é a melhor unção que nós podemos receber do Senhor, de sermos bênção. E para cada um aqui, Deus tem uma palavra, Deus tem coisas a fazer, Deus já deu uma promessa. Por mais que hoje você olhe e não veja, mas tem pessoas que já tiveram até vislumbres. Tem pessoas que Deus, às vezes, Ele dá a oportunidade de enxergar. Olha só, ainda não é completo, mas está aqui, ó, uma porção para você experimentar. E a maior porção que o Senhor reservou para os servos dele, aqueles que creem e obedecem no seu nome, é a salvação. E quando nós realmente estamos na presença de Deus, quando nós estamos focados em não olhar para os gigantes, porque hoje os anaquins eles não existem mais. Você de vez em quando vê uns jogadores de basquete, aí de vôlei, bem grandão, né? Mas assim, daquele tamanho, eu creio que não tem mais não. Só que os nossos gigantes é o mesmo Deus de Davi que vence. Os nossos gigantes no mundo espiritual, aqueles que têm se levantado contra nós, é o mesmo Deus, não é outro. É Ele que se levanta, porque Ele é seu Deus. E Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Não olha para o tamanho da dificuldade, não olha para as fortalezas espirituais que tentam se levantar ao redor de você. Não olha para esses gigantes, mas olha para a palavra. Continua com o seu olho firme, porque um dia, Josué e Caleb, eles entraram. E até para entrar em Jericó teve milagre. O próprio Senhor Yeshua estava lá falando, hoje vai acontecer. E foi assim. Eles marcharam em volta daquele lugar e eles entraram. Aquelas muralhas
que aqueles 10 tinham falado, olha, aquilo lá não tem condição, não, é muito grande para a gente subir, a gente não vai conseguir derrubar. Elas caíram sem aqueles homens tocarem uma ponta do dedo. Mas eles creram, eles continuaram, eles perseveraram, eles buscaram. Mas aquela geração, ela não conseguiu chegar. E Deus tem esperado o esforço de cada um de nós. Deus tem te dado armas. Há coisas que é Ele que vai fazer. Mas você tem que guerrear contra a sua mente todos os dias. Porque Satanás, ele tenta criar fortaleza na nossa mente. Ele tenta nos aprisionar nos nossos próprios pensamentos. Ele tenta colocar em nós coisas que às vezes nós não somos. Ele tenta colocar em nós pesos de coisas que já foram, que já passaram. Ele tenta buscar. Aquilo que Deus joga no mar de esquecimento, ele tenta buscar. É assim que ele trabalha. Então você tem que lutar contra essas fortalezas que ele tenta levantar na sua mente. E as armas ele te deu. Ela está aqui, ó. Ela é completa, ela é perfeita, ela começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Através dessa palavra você conhece o seu Deus e ele te estrutura para passar toda a luta na sua vida e para continuar firme, obedecendo, buscando. Mas nós não podemos ser como aquela geração que sentou, murmurou, reclamou, chorou. E a primeira coisa que eles falam, em meio a toda essa reclamação, é o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, a gente quer levantar um líder e voltar lá para o Egito. Vamos voltar porque lá estava melhor. Vamos voltar. Vamos fazer essa leitura lá na nossa Bíblia, ó. Abre aí, 14, versículo 1. Capítulo 14. Nesse momento, todo o povo de Israel gritou desesperado, chorou durante toda a noite. Além disso, todo o povo de Israel começou a murmurar contra Moisés e Arão. Toda a comunidade lhes disse: desejaríamos ter morrido na terra do Egito ou morrido aqui no deserto, porque Adonai está nos levando a essa terra onde morreremos à espada. Nossas mulheres, filhos pequenos serão levados como despojo. Não nos seria melhor voltar ao Egito? E eles diziam uns aos outros: vamos escolher um líder e voltar ao Egito. Ao invés de ver o que Deus já estava começando a mostrar, eles esqueceram tudo que Deus já tinha feito para libertar eles do Egito. E eles começaram a olhar para o Egito e desejar aquilo lá. Eles começaram a olhar para a escravidão e querer de novo. Eles começaram a olhar para a maldição, para o sacrifício, para a limitação e achar melhor do que estar ali, debaixo da nuvem da presença de Deus, sendo guiado por Ele, com uma palavra de que eles iriam chegar e de que lá o Senhor já tinha coisas preparadas para eles. Eles olharam para trás. Eles queriam levantar alguém. E nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida, porque às vezes a gente faz isso também. Às vezes por uma insatisfação, às vezes por algo que ainda não aconteceu, e a gente não conseguir enxergar as coisas que Deus está fazendo, a gente às vezes costuma levantar um líder na nossa vida e quer voltar para o Egito. Toda vez que nós deixamos de crer naquilo que a palavra do Senhor nos diz, nós temos levantado um líder e voltado para o Egito. Quando você ouve uma palavra abençoada, uma palavra que constrange, que quebranta, que exorta, você sai daqui e fala: nossa, glória a Deus, que palavra tremenda. Aí você vira a esquina, acontece alguma coisa com você, fora daquilo que você estava programando, você já reclama, murmura, blasfema. Você pega tudo aquilo que Deus te deu e joga fora. Nós temos levantado um líder e voltado para o Egito. Toda vez que olhamos a circunstância e deixamos isso nos desanimar, temos feito como o povo de Israel. Mas nós não podemos olhar as circunstâncias, porque a fé
Ela não fala para você olhar as circunstâncias. Ela fala que ela é a convicção daquilo que você não vê. Se eu olhar para a circunstância hoje, olha para a sua circunstância hoje, mas agora olha para Ele. Lembra do que Ele já fez, lembra de onde Ele te tirou, lembra das coisas que você já viveu com Ele, e pensa no quanto Ele ainda falou que vai fazer por você. Não olha para a circunstância hoje, olha para cima, continua olhando para frente, olha para o alvo que é Jesus. Toda vez que nós buscamos somente ter a bênção e não o abençoador, temos levantado um líder e voltado para o Egito. Quando nós focamos em Deus só pelo que Ele nos dá e não pelo que Ele é para nós, nós estamos igual todo mundo lá fora. Nós só estamos buscando algo para a gente, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso. E a palavra fala, como eu disse, seja você uma bênção. Quando o Senhor tirou Abraão lá de Ur, Ele falou, você vai ser uma bênção. E a palavra fala em Deuteronômio o seguinte, que quando você é obediente, você não precisa andar atrás da bênção. A bênção vem atrás de você. É natural. No mundo espiritual, não vai ter quem venha rebater. A bênção vai ter que correr para te alcançar. Mas nós não podemos ficar levantando líderes e querendo voltar para o Egito. Toda vez que nós dizemos que os mandamentos do Senhor são pesados, já foram anulados, que a gente não dá conta não, que isso é muito difícil, que isso aí é coisa de Antigo Testamento. Nós temos levantado um líder e também temos voltado para o Egito. O mandamento ele não é pesado, o mandamento é bom, o mandamento santifica, ele aprimora, mas o tema de hoje está relacionado a esforço. Você tem que se esforçar. Para você mudar as coisas na sua vida, você vai ter que se mover. Deus te deu a palavra, receba a palavra, mas se mova. Ele vai agir naquilo que você tem que fazer, porque se você ficar parado, você vai morar no deserto para sempre. Você vai morrer pelo deserto igual essa geração que nós estamos estudando aqui hoje. Eles morreram no deserto. Foram mais 40 anos rodando no deserto para aquele povo todo receber o juízo de Deus. Eles morreram, gente. Eles ficaram por ali. E Deus não espera que a gente fique por aqui. Deus quer a gente com Ele novamente. Não somente como nós estamos aqui hoje, Ele está em nosso meio através do Espírito Santo, mas nós vamos olhar para Jesus. Você vai olhar para Ele, você vai estar com Ele, hoje nós cantamos que em teus braços é o meu descanso, você vai ver os braços dEle, vai sentar no colo dEle. Se hoje você já tem uma sensação tão agradável quando você canta um louvor desse, você sente realmente que Deus tem cuidado de você, imagina a hora que você vê o Filho dEle, que você tiver um contato de olhar para Ele e falar, meu Deus, o Senhor é perfeito, meu Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor cuidou de mim, eu nem imaginava o que o Senhor estava fazendo, mas o Senhor sempre estava comigo. Você vai poder falar com Ele, Ele vai te responder, igual eu estou falando com vocês aqui hoje, igual eu perguntei, vocês responderam. Vai ser muito mais do que o que a gente vê e sente hoje, porque hoje a gente já sente, e às vezes Deus dá visões para as pessoas e elas veem. Elas têm o vislumbre da glória. Mas é muito mais, gente. É muito mais. Toda vez que nós, tendo o privilégio e a graça de receber de Deus conhecimento completo, verdadeiro, genuíno, restaurado da sua palavra, desvalorizamos tudo isso, nós temos levantado um líder e voltado para o Egito. Deus tem nos abençoado aqui nessa casa, não porque a gente seja melhor do que ninguém, nós somos os piores. Porque quando a gente pega tudo que a gente conhece e não faz, a gente se torna os piores. Toda vez que a gente abre mão disso tudo e continua vivendo igual a gente vivia lá fora, nós estamos levantando o líder e voltando para o Egito. Israel não foi escolhido pelo Senhor porque ele era melhor, a palavra diz que ele era um dos menores.
E que ele, o povo de Israel, em relação às outras nações, não havia um diferencial. Mas Deus escolheu ele. E Deus escolheu Eliahu. E você, Eliahu? Você, Eliahu? Eu sou Eliahu. Eu sou Eliahu. Deus tem me escolhido, Deus tem te escolhido para ter um conhecimento perfeito, restaurado, pleno. E não somente conhecer, mas viver essa palavra. Mas tem horas que a gente pega tudo que a gente sabe, joga fora. Nós não podemos fazer isso, porque toda vez que fazemos isso, estamos levantando o líder. Estamos esquecendo de tudo que Deus já fez por nós até hoje. Estamos olhando para o Egito e sentindo atração, sentindo vontade. A nossa igreja, amados, ela nunca vai ser uma igreja de pregar bênção e prosperidade. Se o seu objetivo aqui é esse, infelizmente eu te afirmo que não é isso que você vai ouvir nesse altar. A nossa igreja, ela tem uma função de restaurar a palavra genuína, conforme o Senhor deixou escrito. Ela tem uma função de levar o amor para a sua vida, mas também ao povo de Israel. Ela tem a função de ensinar você a conhecer o seu Deus, a amar e obedecer Ele pelo que Ele é. E é a palavra dele mesmo que diz, conforme eu acabei de falar. Quando você faz essas coisas, o Senhor manda a bênção correr atrás de você. Você não vai ver uma campanha aqui, você não vai ver 7 semanas por isso ou por aquilo, no sentido de receber algo físico de Deus. Nós não vamos fazer. Porque quando fazemos isso, estamos voltando para o Egito. Estamos querendo só aquilo que convém para cada um. Esquecemos do reino, esquecemos do que é a função de uma igreja evangélica, de implantar um reino na terra, de levar uma palavra de qualidade. É isso que a gente tem buscado. Somos imperfeitos, somos falhos, estamos buscando no Senhor aprimoramento, mas nós estamos caminhando. Abraão saiu e se moveu. Moisés saiu e se moveu. Eliahu está saindo, está se movendo. 19 de junho, África do Sul, Angola e Namíbia. Eliahu está se movendo, vocês estão entendendo? Eu acho que deve ter gente que até hoje a ficha não caiu. Que ele está levando a palavra da sua igreja, do seu ministério para outras nações. Hoje é ele, amanhã pode ser você. E o que você tem feito com o que você conhece aqui hoje, com as pessoas que a gente lida lá fora? Será que a gente está se juntando a eles e murmurando também? E querendo voltar para o Egito? Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos levantar como Josué, como Caleb, e falar: olha, eu estou na luta, estou na dificuldade. Hoje a fortaleza estava meio dura, eu bati o pé no chão, ela não caiu hoje ainda, mas amanhã eu vou dar a volta de novo, porque eu sei que eu não estou sozinho, o anjo do Senhor está comigo e amanhã ela cai. O gigante, hoje eu joguei a pedra, ele olhou para minha cara e riu, mas amanhã eu vou mirar direitinho, porque o Espírito Santo está comigo e eu vou jogar a pedra de novo, e eu vou vencer. Eu vou continuar, mas eu preciso de obedecer e crer. Não tem outro caminho para você. Não tem. Se você não crer no Deus ao qual você diz que serve e obedecer aquilo que Ele deixou para você escrito, você está levantando. Você mesmo está sendo líder e está indo para o Egito. E às vezes, amados, está levando alguém junto com você. Então, a palavra que eu quero trazer para você nessa noite é esforço. Nós precisamos nos mover. Saia da sua comodidade. Para de aceitar só o maná cair na sua mão e você comer. Para de aceitar que reclamei e a carne caiu. Usa suas armas e guerreia. O Senhor tem muito mais para derramar sobre a sua vida. Ele tem muito mais para fazer com você e através de você. Nós temos que ter sempre a visão de que Deus quer me usar, Deus quer fazer através de mim, e parar de pensar que Deus tem que me dar, Deus tem que me dar. Não, Deus quer fazer através de mim. Que em nome de Jesus, nessa noite, caia da sua vida todas as fortalezas espirituais que tem prendido a sua mente, que tem travado os seus braços, que tem deixado as suas armas guardadas. Porque é Deus que te capacita. Não é na sua força
de achar que o seu braço resolve. É na força do braço dele, mas você tem que se mover. Você precisa sair do seu lugar. Para de andar somente debaixo da misericórdia de Deus. Levanta e anda. Creia na palavra que você recebeu. Seja liberto nessa noite, no nome de Jesus. E tem solução para nós, porque graças a Deus nós estamos aqui, estamos vivos. Nós temos oportunidade ainda. O Senhor tem nos dado oportunidade. Se você está ouvindo essa palavra hoje, é oportunidade. Isso não é jargão, não, é oportunidade. É oportunidade de mudança, é oportunidade de se mexer. O Senhor quer ver uma nova geração de Josué, de Caleb, de mulheres que realmente olham para o alvo, correm atrás, estão obedecendo e estão crendo. Estão crendo e estão obedecendo. Estão obedecendo e estão crendo. A cada instante. Não tem folga, não. Não tem folga para o crente. As pessoas lá fora, elas tiram folga. Mas nós não temos folga de obedecer a Deus, não. Você é crente aqui dentro, você tem que ser crente lá fora também. E é assim que a sua vida vai caminhar, vai andar. Então, simbolicamente falando, hoje Eliahu é pequeno em Juiz de Fora. Mas mediante a tudo que está aí fora, somos Josué e Caleb. Nós vamos contra a maré. Nós vamos contra tudo aquilo que se fala lá fora. E nós vamos vencer. Nós vamos entrar, não naquela Canaã lá que é de Israel física, mas na celestial. Nós vamos vencer. As coisas que Deus tem para derramar na sua vida aqui nessa terra ainda, você vai receber. Deus vai fazer. Mas se levante. Creia na palavra. Receba a palavra e creia nela. E continua lutando. Não olhe para a circunstância, mas continua lutando. Amém, amados? Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Yeshua. As palmas aplaudem ao Senhor.